Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rogério, sou professor da área de computação da UNA e do UniBH, e estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre as inovações tecnológicas que têm surgido, né? Muito sobre a utilização da nuvem e culminando aí também com o home office e algumas preocupações que a gente tem que ter, né, trabalhando nesse novo modelo que se apresenta para a gente. Então, eu vou iniciar aqui falando um pouco de história, tá, gente? Não muito, mas apenas para a gente se situar e sabermos como nós chegamos no atual momento, né, nesse ano de 2021. Bom, na década de 1980, teve o início dessa revolução da qual nós vamos falar aqui, que é a computação pessoal, né, que hoje assumiu novas conotações, mas surgiu lá na década de 1980, com essa maravilha aí, que é o IBM PC, é um computador que foi vendido a menos de $2.000, no seu lançamento, uma versão básica dele, e com isso ele veio a transformar radicalmente, para sempre, o nosso mundo, tornando a computação pessoal algo tangível, algo possível para todos. Até então, a computação era baseada em computadores de grande porte, não era acessível a empresas pequenas e até mesmo médias, quanto menos aos usuários finais. Já existiam os microcomputadores, mas eles ainda eram muito caros, aí não tinham a funcionalidade que esse PC aqui veio a trazer. Bom, a computação pessoal, gente, ela pressupunha, no seu início, pelo menos lá no seu início, ela pressupunha que o usuário tomasse conta dos seus dados. O que significa o usuário tomar conta dos seus dados? Significa que ele deveria ter mídias, não só a mídia interna, os HDs, mas também discos flexíveis, né, os disquetes, cartuchos, fitas magnéticas, drives de CD e DVD, né, e mais recentemente os pendrives, chips, cartões SSD, etc. Esse aqui é chamado paradigma do armazenamento local. Vocês vão entender daqui a pouco por que a gente está falando desse paradigma. Continuando na nossa linha do tempo, na década de 90, aí, precisamente no ano de 1993, surge a www. Surge a nossa web, né, tal como ela é conhecida hoje. A internet, de fato, ela já existia há muito tempo, desde 1969, quando ela foi criada nos Estados Unidos. Mas até então a internet ela só funcionava em formato de texto e era bem restrita aos meios acadêmicos, às grandes universidades e também à área militar. Então a internet comercial, com os negócios de e-commerce, de e-gov e toda aquela miríade de aplicações multimídia, só nasceu a partir daí, do ano de 1993, quando ela começou a ser implementada. Então, surgiram, juntamente com a web, as primeiras aplicações chamadas aplicações em nuvem. E aqui eu gosto de mostrar o Hotmail, que veio logo depois, em 1996, foi o primeiro webmail. E por que eu gosto de mostrar o Hotmail aqui? Porque ele pode ser considerado assim a nossa primeira grande aplicação em nuvem. No momento em que a gente começou a deixar e utilizar os nossos dados na nuvem, ou seja, na internet, em vez de utilizar o nosso paradigma do armazenamento local. Vejam que aqui nós estamos lá atrás ainda, no ano de 1996. Então, aqui a gente pode dizer que iniciou a computação em nuvem, né, para nós, usuários finais da computação. Uma década depois, surgiram os smartphones. Em 2007,
surgiu o iPhone, em 2008 surgiram os Androids. A partir daí, então, gente, houve uma explosão dos dispositivos móveis, um aumento enorme do poder computacional das pessoas. A computação móvel, ela pressupõe isso daí, né? Os tablets e os smartphones de pequeno porte, mas com grande poder de processamento, algum armazenamento local e um armazenamento centralizado na nuvem. Então, aqui a gente já começou também a ter um foco maior na nuvem. Embora os smartphones e tablets, eles tenham as suas memórias, né, seus dispositivos de armazenamento internos, muitos dos aplicativos que a gente trabalha ali nos nossos smartphones são aplicativos baseados na nuvem. E a própria distribuição e a atualização dos aplicativos que a gente faz usando as nossas lojas dos smartphones, elas também são feitas a partir da nuvem. Bom, então surgiu essa computação móvel de qualquer lugar, qualquer hora e baseada na nuvem, que está mais do que nunca aí na ordem do dia. A cada ano, então, nós nos afastamos mais daquela computação chamada computação pessoal tradicional, ou a moda antiga, né, que é baseada no armazenamento local, e vamos caminhando aqui, fomos caminhando, aqui nós estamos no ano de 2021, com o home office, e aqui nós temos a presença da nuvem, né? Então, esse foi o nosso caminho desde lá, no início da computação pessoal com o IBM PC nos anos 80. Bom, mas colocamos aqui o desenho da nuvem, né? O que é a nuvem de fato? A nuvem, gente, ela é uma abstração. Significa, então, o quê? Que ela é uma forma simples de você representar a internet ou se referir a ela, abstraindo a sua complexidade. Porque as redes, gente, elas são complexas por natureza. Então, a rede, ela tem por trás um conjunto, as redes, né, elas têm um conjunto de tecnologias por trás, a nuvem tem isso, né, mas que, para o usuário, às vezes, parecem simples. Por quê? Porque os aplicativos trazem muita simplicidade. Então, muitos tendem a achar que as redes ou a nuvem são coisas simples, o que é um engano, porque de simples elas não têm nada. Então, para abstrair toda essa complexidade trazida por trás da nuvem, a gente simplesmente fala no conceito de nuvem, né? Além de ser uma forma carinhosa da gente se referir à internet. Bom, a computação em nuvem, gente, ela então, na verdade, é uma prática de você utilizar um conjunto de recursos que estão remotos, que estão aí em algum lugar do planeta. E onde eles ficam? Eles ficam em locais apropriados que foram criados exclusivamente para poder disponibilizar a computação em nuvem de forma pública para qualquer um. Então, a partir daí, os usuários eles deixam de usar ao armazenamento local, bem como as empresas deixam de utilizar os seus servidores locais para poder acessar servidores que estão remotos nesses locais aí chamados de data centers. Então, os data centers, ou centros de dados, eles são a estrutura física da nuvem. Tá? São os locais projetados para isso. A vantagem é que eles oferecem um pool de recursos, ou seja, um conjunto de recursos. Vejam que a quantidade de recursos disponíveis nessa foto aqui, em termos de servidores, equipamentos de rede, equipamentos de armazenamento. E você
adquire, né, um pedacinho daqui, de algum lugar aqui, né, que fica sendo, então, o seu pedacinho ali na nuvem. Eu diria que o data center é um local seguro para se guardar os dados. Normalmente, são construções muito caras, aí, nós estamos falando aí da ordem de bilhões, e aqui é que se hospedam serviços, grandes serviços de internet, como e-commerce, serviços financeiros, redes sociais, os streams, né, como streaming de áudio, streaming de vídeo, como Netflix e outros, YouTube, a plataforma toda do Google está dentro de data centers. Né? Então, é um investimento aí da ordem de bilhões e que tem uma série de garantias, além de ter refrigeração adequada, ter o local adequado, ter outras garantias contra queda repentina de energia, por exemplo. Então, eles são mais seguros do que normalmente a gente teria condição de prover de segurança, tanto nas empresas quanto os usuários pessoais. Nós não teríamos condição de dar tanta segurança aos nossos dados como eles têm na nuvem. Mas por que nós, de fato, estamos de olho na nuvem? Por que a nuvem se tornou um assunto de tanto interesse e por que nós estamos cada vez mais, não só de olho, mas entrando, né, cada vez mais e participando desse fenômeno aí? Primeiro, número 1, porque o mundo está gerando cada vez mais e mais e mais dados. Então, estima-se que no ano de 2025, o mundo vai gerar dados da ordem de 175 zettabytes. Isso aqui, gente, a quantidade de dados que tem aqui em termos de bytes, se a gente fosse armazenar isso aqui em CDs, e empilhasse toda essa quantidade de CDs, nós íamos dar umas 200 voltas na Terra. Vocês teriam uma noção da quantidade de dados gerados em um ano. Então, esses dados, eles vão ser armazenados onde? A tendência é que eles sejam armazenados na nuvem, pela capacidade de armazenamento na nuvem, que é grande, lá naqueles data centers, né, que a gente mostrou no slide anterior. Então, a gente tem uma capacidade de armazenamento muito grande aqui, além do poder de processamento. E cada vez vai fazendo menos sentido, tanto para as empresas quanto para os usuários, trabalhar de forma daquele armazenamento local que a gente falou no início aqui do vídeo. A computação em nuvem, então, ela vem atender esse fenômeno que nós estamos vivenciando hoje, que talvez muitos de vocês já ouviram falar, que se chama Big Data, né? Que é essa geração absurda de dados que estão sendo trabalhados, analisados e está gerando informações que estão ajudando a resolver os problemas do mundo. Então, cidades inteligentes, problema de clima, problema de lixo, problema de trânsito, problema de poluição sonora. Então, todos esses dados aí, que são coletados em várias cidades aí do mundo, várias que já estão se tornando ou já se tornaram cidades inteligentes, estão colaborando para alcançar esse número cada vez maior aí. E o fenômeno do Big Data só tende a crescer. Com isso, a nuvem é a solução. Número 2, por que estamos de olho na nuvem? É cada vez mais econômico se utilizar os recursos da nuvem. Por quê? Na nuvem, você paga pela utilização. Interessante isso, você paga pela utilização. Então, de acordo,
E isso te dá a facilidade de você crescer ou diminuir. Pensa num negócio, por exemplo, onde você tem sazonalidade. Então, aquele negócio cresce, você aumenta os recursos. Aquele negócio cai devido a alguma sazonalidade, você decresce a utilização de recursos, com isso aí você paga menos. É mais ou menos como a nossa conta de luz, né? E aqui eu gosto de fazer uma analogia com a energia elétrica, porque mostrando aqui um caso em que às vezes as pessoas não sabem disso. No início do século XX, gente, no século passado, as empresas elas geravam sua própria energia. Não sei se vocês sabiam disso. Elas tinham seus geradores a diesel. Então, no início da industrialização, foi assim. Aí, com o surgimento das companhias elétricas, ficou claro que não fazia sentido, não havia vantagem a empresa produzir sua própria energia, já que ela poderia comprá-la de terceiros que trabalhariam com muito mais eficiência para distribuir aquela energia, né? Produzir e distribuir aquela energia, esse modelo aqui. A computação em nuvem é um modelo que fez com que o setor da computação aprendesse a mesma lição da energia elétrica. As empresas não precisam mais ter e administrar o seu próprio centro de dados, bem como as suas aplicações e todo o seu armazenamento. Pode ser mais eficiente que uma outra empresa faça isso por elas. E por nós, usuários, também. Então, a computação em nuvem, ela consiste basicamente em quê? Em deixar na mão de terceiros a administração de boa parte do que seria o centro de dados da empresa. Então, em vez da empresa investir no seu centro de dados, com toda aquela parafernália que tem que ter de segurança, ela passa a adquirir esse serviço de um terceiro, né, de um provedor, de um fornecedor de serviços em nuvem. Essa é uma tendência que se fortalece cada dia mais. E, por último, porque estamos de olho na nuvem, são as conexões de rede, cada vez mais rápidas hoje, em fibra ótica, em cabos de cobre e também em redes wireless, como é o caso da rede 5G, que já tem em vários locais do mundo, está para chegar no Brasil aí. Se prevê que no ano de 2022 já teremos aí a 5G, as operadoras já estão se preparando para isso, muitos celulares já estão sendo vendidos aí com essa tecnologia, e isso também facilita ou torna cada vez mais viável a nuvem. Por quê? Porque a nuvem ela prescinde do acesso à internet. É necessário que você tenha uma boa conexão de internet para que você faça o acesso à nuvem e trabalhe de qualquer lugar que você esteja. Então, essas são as três principais razões, né, pelas quais nós estamos hoje e cada vez mais de olho na nuvem. Tá? As nuvens, bem como as redes de armazenamento, gente, elas não são objetivo em si. Tá? Então, esse slide aqui exatamente para mostrar que nós estamos falando aqui de ferramentas, de mecanismos, de veículos, né, que podem ser usados para ajudar as pessoas e as empresas a alcançar os seus objetivos, tanto profissionais quanto pessoais. E aqui eu coloquei dentro da nuvem também uma série de serviços, de aplicações que hoje estão dentro da nuvem. Aqui não se esgota nisso, né? Talvez isso aqui sejam as principais, né? Desde finanças, redes sociais, jogos, a parte de streaming de áudio, streaming de vídeo, aplicações de marketing e relacionamento com o cliente, a parte de segurança, incluindo vigilância e câmeras, serviços de mensagens,
como WhatsApp, Skype, Telegram e outros, serviços de engenharia, incluindo a parte geoespacial, criptomoedas, né, que é uma novidade, assim, talvez de todas essas tecnologias aí, seja a mais recente, né, que utiliza a nuvem, mas também comunicações por voz, né, essa nossa comunicação cada dia mais está migrando para a internet, então daqui a pouco os telefones fixos, como a gente conhece, deixam de existir, a gente vai se comunicar sempre por internet, né? Nuvem, arquivos digitais, digitalização, né, de documentos, de uma série de arquivos, de história, de livros, etc. Comércio eletrônico, não precisa nem falar, governo eletrônico, também a parte de energia, gás, petróleo, mineração, etc. E a parte de medicina e saúde, essa também que vem crescendo muito aqui, sua utilização através da nuvem. Mas não é só isso. A computação pessoal em nuvem também está a todo vapor. Destacando aí as redes sociais, né, os podcasts, os streamings de áudio, streaming de vídeo, como Netflix, né? Então, YouTube e uma série de outros serviços de grandes portais que são fornecidos diretamente, não para as empresas, mas para os usuários de computação pessoal. Bom, o home office. O home office, também chamado de teletrabalho, acabou se tornando uma realidade, né? Principalmente nos 2 últimos anos. Se faltava algum empurrão para que ele deslanchasse, a pandemia acabou fazendo isso, acabou trazendo esse empurrão. Nós não vamos falar aqui, o home office ele nos leva a discutir outras questões, inclusive sociais, filosóficas e éticas, questões de relações de trabalho. Então, o home office por si só, ele já seria um tema para a gente discorrer durante muito tempo, levando em conta essas outras questões. Mas nós vamos nos ater aqui às questões de ordem tecnológica. Em termos de produtividade, o que o usuário precisa ter? Precisa ter um ambiente confortável e as tecnologias que vão dar o suporte ao trabalho dele. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, uma vez que isso está afetando todos nós. Primeiro, então, os equipamentos, né, que a gente precisa ter. Dependendo do que você for fazer, você vai precisar de computador, notebook, tablet, impressora e alguns outros dispositivos que forem específicos do seu trabalho ou do trabalho que você precisa prestar para a empresa. Você precisa, evidentemente, de uma conexão estável com a internet. Por quê? O home office, gente, ele está totalmente ligado à nuvem, que é o assunto que a gente vem falando até agora. Então, a ideia é que você, da sua casa, possa acessar a nuvem. Não só você, mas outros colaboradores da empresa, bem como os consumidores, clientes da empresa, fornecedores, parceiros, etc. Para isso, você precisa ter um ponto na nuvem e você precisa ter conexão estável. Você, do ponto de vista aí da sua casa, você precisa ter uma boa internet para que você consiga realizar o seu trabalho. Programas de videoconferência, existem vários, né, como o Zoom, que é esse que eu estou usando para fazer essa gravação aqui, mas tem também o Google Meet, tem Skype, tem vários outros aí que te possibilitam fazer as suas reuniões, né, uma vez que as reuniões vão continuar acontecendo. Se presume, né, que o trabalho, ele, muitas vezes, a gente tem que recorrer as reuniões, seja com parceiros, seja com líderes, sejam com liderados. Sistemas e aplicativos online, ou seja, a própria nuvem.
Então, você precisa ter sistemas que são baseados, ou aplicativos, que são baseados na nuvem, e não mais aqueles sistemas que trabalham de forma local, com armazenamento local, que é o que nós falamos no início desse vídeo. E por último, mas não menos importante, a segurança. Então, você tem que pensar no home office como se você estivesse trabalhando dentro da empresa. Então, as questões, inclusive, de segurança, são as mesmas políticas de segurança que a sua empresa tem. Normalmente, se você está trabalhando numa empresa, as empresas, elas têm muitas, né, de um certo porte, elas têm essas políticas de segurança, as políticas de segurança são aplicáveis também ao trabalho de home office. Então, é preciso que os seus equipamentos aqui, eles estejam blindados contra certos tipos de ameaças, bem como a sua transmissão de dados da sua casa, do seu home office para a empresa, também seja feita de uma forma confidencial, para que os dados eles não vazem, não sejam objeto aí de invasão. Então, aqui a gente tem que pensar na segurança como se estivesse dentro da empresa. Bom, aqui nós estamos falando em cibersegurança, é uma palavrinha que surgiu, que é a mistura de segurança com cibernética. Então, é a segurança cibernética, é a segurança nossa ao trabalhar nas redes, ao trabalhar na internet. Gente, esse é um assunto que nós não podemos subestimar, mesmo quando a gente está trabalhando na nossa rede doméstica. Não se iludam. Os equipamentos residenciais, eles são geralmente mais vulneráveis a ataques do que os equipamentos corporativos. Evidentemente que nas empresas, possivelmente, os dados têm mais valor. Mas é preciso que o usuário o usuário caseiro, né, vamos falar assim, aquele de home office, ele tome certos cuidados. Em primeiro lugar, é preciso instalar um aplicativo que a gente chama aqui de 3 em 1. O que é o 3 em 1? É um antivírus, anti-malware e firewall. São 3 soluções em uma. Para quem trabalha no ambiente do Windows, o próprio sistema operacional já oferece o Windows Defender. Então, esse 3 em 1 ao qual eu estou me referindo aqui, no ambiente Windows, ele é o Windows Defender. Mas existem vários outros na internet, com versões gratuitas ou pagas. Então, a escolha do usuário. O que não pode é deixar de ter essa proteção na sua máquina. Se você está trabalhando numa empresa, provavelmente a empresa vai te obrigar, vamos dizer assim, né, a estar em conformidade com os padrões de segurança que vão incluir a instalação desses softwares aí, 3 em 1 que eu estou falando. Além disso, os usuários, nós usuários, temos que nos precaver contra as iscas lançadas pelos hackers, né? Que são aqueles e-mails, aquelas mensagens, aqueles arquivos que eles nos mandam para poder abrir, mas, na verdade, são arquivos, são links falsos, maliciosos, né? Mas eles mandam aquilo numa forma atrativa, isso é chamado de engenharia social. A engenharia social ela acontece quando os hackers eles nos mandam mensagens convidativas para clicar em determinado link, para abrir um determinado arquivo, e aí isso instala algum malware, algum vírus, possibilita alguma invasão. Então, a computação segura ela é tão importante quanto a instalação dos antivírus, dos firewalls, etc. A segurança, gente, ela requer cuidados. A gente não pode subestimar a segurança em hipótese alguma, mesmo quando a gente está trabalhando num ambiente que a gente pensa, não vai querer invadir a minha casa.
né? Esse computador da minha casa tem peixe maior, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. As invasões, elas acontecem, sim, em ambientes domésticos, então a cibersegurança, ela tem que estar no nosso radar, no radar de quem está trabalhando, seja onde for, né? Por meio do home office. Uma outra questão de segurança que a gente precisa ter no home office, e normalmente as empresas também vão nos proporcionar isso, é a chamada VPN. A VPN significa rede virtual privada, que nada mais, nada menos é do que um caminho, um túnel de dados criptografados que liga você, aí no seu computador, até o ponto da nuvem onde você está, até o outro local, a nuvem ou um local remoto, onde estão os servidores, por exemplo, que você está acessando. Então, no momento em que você está trabalhando nos sistemas da empresa, possivelmente a empresa vai exigir de você a instalação de uma VPN e vai te dar, inclusive, assessoramento para que isso aconteça. Então, a VPN, as VPNs, elas nos proporcionam, primeiro, acesso remoto seguro, é isso que eu falei, né? Você trabalhando da sua casa, nesse período crítico, igual a gente teve aí, ou, né, da pandemia, ou que você estiver em trânsito, você vai ter acesso direto ao servidor na nuvem, né, e realizar todas as suas atividades, contando com a proteção, como se você tivesse internamente no escritório. Proteção e privacidade de dados. A VPN é a melhor forma de garantir a segurança e a privacidade dos dados da empresa, gente. Essa questão é questão extremamente relevante, porque a gente está vendo aí nos noticiários cada vez mais ameaças dos chamados cybercriminosos, e principalmente aproveitando os temas que estão em evidência relacionados à Covid-19 e, com isso, disseminando golpes cada vez mais sofisticados. Para eles fazerem os golpes, eles precisam ter, muitas vezes, os nossos dados pessoais. A adoção da tecnologia é simples. A VPN é relativamente simples de instalar, com disponibilidade rápida. As empresas têm que fazer um investimento que tem um ótimo custo-benefício. E aqui nós estamos falando de uma visão de futuro, gente. É uma tendência. Várias companhias globais já sinalizaram que continuarão adotando as VPNs, juntamente com o home office, de forma permanente no período pós-pandemia. Porque a VPN é uma forma prática de garantir acesso remoto, seguro, aos funcionários e colaboradores da empresa de forma contínua. Então, se tem home office, gente, tem VPN. Você pode também utilizar a VPN aí na sua casa para fins pessoais. Então, existem vários programas de VPN, alguns navegadores já têm VPN embutida no próprio navegador, ou você pode instalar um adendo, um plugin ali, e com isso ele passa a navegar também de forma confidencial. Se você tiver dúvida com relação a isso, procure alguém que tem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, ou você mesmo vai lá no Google e procura VPN, soluções de VPN domésticas, né? Vamos falar assim. Você vai ver que tem muita coisa aí também para o usuário final e não apenas para as empresas. Então, guardem essas 3 letrinhas aí, tá? VPN, que elas já fazem parte do nosso dia a dia, ou deveriam fazer. E o backup, gente? O backup, diferentemente do armazenamento, o armazenamento é o nosso processo contínuo, né, de armazenar e puxar dados na nuvem. Então, quando você está trabalhando com uma aplicação em nuvem, você está mandando dados para lá e está recebendo dados também. Isso é um processo contínuo chamado de armazenamento. O que nós estamos falando aqui, um pouco diferente,
é o backup. O backup são as cópias, né? Disk to cloud, D2C, igual está aqui, né? Quando você envia dados do seu armazenamento local para a nuvem. É disso que nós estamos falando. Tá? O backup em nuvem, gente, ele é um processo praticamente igual a um backup tradicional. Com a diferença de que o armazenamento não é feito mais em HD externo, fita magnética, pendrive, CD, nada disso. Aqui você está mandando para a nuvem, para algum data center, alguma empresa especializada em armazenamento, e você está confiando nela. Aí é uma outra questão. Se você é daqueles que não confiam, né, que acha que os seus dados são seus e eles têm que ficar debaixo do seu braço, então talvez você não seja um candidato no momento a utilizar a computação em nuvem. Mas isso te dá mais trabalho, porque você tem que manusear diretamente os arquivos, as mídias, né, saber quando trocar, fazer rodízio. Né? Então, você acaba ganhando, em termos de produtividade, quando você deixa esse backup aqui feito de forma automática para a nuvem. É uma coisa que é fácil de você fazer hoje. Você pode programar isso para ser feito de madrugada, que é o horário que você está dormindo ali, a internet é pouco usada ou não é usada, fins de semana. Certo? Então, isso vai nos garantir uma certa, passei sem querer, uma certa tranquilidade aqui, porque você vai pensar que lá nos data centers, onde as nuvens estão armazenadas, né, de fato, lá existem pessoas, profissionais especializados, existem todo o aparato de segurança, uma estrutura de TI que seria inviável da gente ter, muitas vezes até em empresas, né, quanto mais em nossas residências. E então, isso faz com que a gente consiga dar mais foco no nosso trabalho, gente, que hoje é uma coisa importante. E para as empresas também, a empresa consegue dar mais foco no seu negócio, muitas vezes quando ela terceiriza, quando ela passa para a nuvem, ela passa a utilizar uma tecnologia, um conjunto de tecnologias fornecido por terceiros, e com isso ela vai dar o foco no seu trabalho, o foco no seu negócio, ela vai pagar pelo uso, como eu falei, como se fosse uma energia elétrica. Então, ela vai receber ali uma conta baseada na utilização de recursos. É claro, tem um contrato por trás, mas você precisou de mais equipamento, precisou de mais recurso, quase que de forma automática, você já adquire esses recursos, altera o contrato. Se a demanda reduzir amanhã, você pode também diminuir para não ficar com servidores ociosos. Então, toda essa flexibilidade para as empresas ela é muito importante. Então, essa tendência, gente, é uma tendência que eu diria que é uma tendência sem volta. Sem contar a agilidade, né? Pelo fato dos dados estarem na nuvem, você vai poder trabalhar de qualquer lugar, assim como qualquer pessoa. A não necessidade de ir à empresa vai trazer uma série de benefícios. Tem outras questões, a gente sabe, associadas, questões sociais, etc., etc. Mas em termos aí, de poluição, de trânsito, muitas vezes até de bem-estar, de saúde das pessoas, sem contar a agilidade, sem dúvida que a computação em nuvem ela nos traz atrativos. E a segurança, como eu já falei, né? Então você deixa de ter o risco de roubo, ou minimiza o risco de roubo, de perda de dados, de falhas técnicas, uma vez que você vai estar trabalhando numa tecnologia, né? Uma tecnologia que está mais segura, que está mais bem guardada do que aquela tecnologia que você tem que ser dono dos dados e tem que pensar em tudo, né? Desde a limpeza até as manutenções preventivas, corretivas, tempo de parada, treinamento de equipe, tudo isso aí tem um custo, muitas vezes invisível. Isso faz com que as empresas estejam repensando
partindo para o que a gente chama de outsourcing, ou terceirização dos serviços de TI. Bom, eu não posso deixar de falar um pouco sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor. Então, fica aqui o meu recado de que agora nós temos essa lei. É uma lei que obriga que os nossos dados e os dados, principalmente os dados pessoais, os dados das empresas, eles sejam protegidos. Então, as empresas que têm os nossos dados, elas estão obrigadas, as empresas, os órgãos de governo, etc., elas estão obrigadas por lei a cuidar das nossas informações de caráter pessoal, de caráter sensível, de caráter sigiloso. Por meio dessa lei, os nossos dados agora eles passam a ser tratados como se fossem extensões do nosso corpo. Por isso, cuidem bem dos dados de vocês. Isso vai ao encontro do que a gente falou aí, das estratégias de segurança, do backup, da computação segura, tudo isso aí que nós temos que levar em conta quando estamos trabalhando principalmente nesse novo modelo aí de home office baseado em nuvem. Bem, como palavra final, eu queria meio que resumir aqui, né, nesse último slide, qual seria o meu recado, né? O primeiro é que a gente vive num mundo centrado na informação. A informação hoje, que é um bem intangível, ela é o bem de maior valor hoje das empresas. As empresas e até mesmo as pessoas estão cada vez mais dependentes da informação. E também das aplicações, né, de uma forma geral, que trabalham com a informação, as tecnologias que estão envolvidas aqui, que são as tecnologias da informação e comunicação, conhecidas como TICs, né? Tecnologias da informação e comunicação. E nesse mundo, a computação em nuvem e o home office passam a ser caminho sem volta, tanto para nosso trabalho, quando a gente agora vai trabalhar num ambiente dentro da nossa residência, mas com uma estrutura que tem que ser a mesma estrutura que teríamos lá dentro da empresa, bem como para o nosso lazer também, né? A gente, quando está escutando um stream, assistindo um vídeo, a gente está na nuvem, né? Então, são caminhos sem volta quando a gente pensa nessa sociedade que a gente vive aí, que é dependente da informação. O ambiente home office, ele requer que a gente trabalhe com a mesma produtividade e a mesma segurança de quem trabalha dentro da empresa. Então, não é o fato de estarmos trabalhando de forma remota que vai fazer com que a gente abra mão de certos requisitos aí, tanto de produtividade quanto o cuidado que temos que ter com a segurança. Se dentro da empresa a gente faz isso, não pode ser diferente quando a gente estiver trabalhando de forma remota. Por isso, as empresas vão exigir, né, em algum momento, que a gente assine alguns termos de conduta, de responsabilidade, e que siga as normas e políticas de segurança, enfim, que utilizem os equipamentos de formas adequadas, mas muitas vezes, dentro da própria empresa, você já tem que assinar esses termos, né? Então, o que você vai fazer é estender aquilo ali para o ambiente de home office. Seja no trabalho, gente, seja no uso pessoal, nós temos que pensar nas boas práticas da computação segura. Primeiro,
a utilização do 3 em 1 que eu falei para vocês, né? Que é o antivírus, anti-malware e firewall. Lembra que eu falei, inclusive, do Windows Defender, mas existem várias outras tecnologias, várias outras soluções. Então, isso tem que estar obrigatoriamente, isso aqui é condição para você pensar em trabalhar de forma segura no home office. E ficar atento, né, àquelas iscas que eu falei, que são as ameaças cibernéticas que vêm, né, por meio de mensagens, normalmente, de arquivos, né, e que a gente já tem mais ou menos uma pista de como que elas acontecem, mas, na dúvida, você não abre um determinado e-mail, você encaminha ele para o seu setor de suporte de TI, lá para o seu helpdesk, ou você pergunta, mesmo que esse e-mail seja de uma fonte confiável, que muitas vezes os hackers eles se fazem passar por uma outra pessoa que é sua amiga para te mandar um e-mail falsificado. Então, é importante vocês ficarem ligados, isso aí que vai tornar a computação uma computação segura. Então, gente, esse é o recado que eu queria deixar. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma apresentação rápida. Claro que a gente tem muito assunto que poderíamos falar. O foco aqui hoje foi mais trazer esse novo ambiente da nuvem, do home office, essas preocupações. Tentei fazer uma coisa mais na base das imagens e com pouco texto, para que vocês pudessem assistir, né, até o final e tudo mais. E é claro que tem outras tecnologias que poderiam ser trazidas aqui. Várias novidades estão vindo aí, como blockchain, como inteligência artificial cada vez mais, aprendizado de máquina, uma série de outras tecnologias novas aí que poderiam ser tratadas, né? Mas o objetivo aqui foi trazer o que tem muito de real, já que fortaleceu aqui em função da pandemia, que é o home office e a utilização da nuvem. Deixo aqui algumas referências, né? Muito desse material eu já tinha como professor, mas a gente sempre pega mais algumas referências para poder manter, para poder produzir o material do vídeo, né? Agradeço a todos vocês por esses minutos aí de atenção dispensada a mim, agradeço o pessoal das contas e o comercial da UNA por essa oportunidade. Deixa aqui o meu e-mail, qualquer coisa vocês podem fazer contato comigo, inclusive para novos eventos, né? Dependendo do assunto que for falado, eu me coloco à disposição também. Então, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.